Porque quando a pessoa está bem, ela consegue, fluir. vai fluir melhor o trabalho também, né? E eu preocupo não só com o trabalho, mas com o ser humano mesmo. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista, host e apresentadora deste podcast, que é o Chave Mestra Podcast. Eu falo aqui que para mim é um privilégio e é uma honra poder apresentar este podcast, porque eu aprendo a cada dia com os escritores. São não só dicas, né, que não é algo leve, não. Aqui tem tanto conteúdo, tem tanta história de vida e profissional que a gente aprende, a gente sai daqui sempre realizado. E eu falo isso de coração, você que me conhece de bastidores e você sabe que eu realmente faço aquilo que eu amo. Não só que eu tenho experiência, não. São 25 anos aqui de jornalismo, mas cada história para mim é única. Cada história para mim aqui é tão individual, tão particular, e eu aqui comemoro com cada um desses escritores. Hoje não é diferente. Eu vou comemorar, sim, porque esse livro está sendo lançado em breve. A gente está gravando esse podcast e nem lançou ainda, né, o nosso livro. Então, eu trago aqui, eu já chamo de nosso mesmo, porque eu faço parte, sim. Porque eu estou trazendo aqui para vocês, para mostrar, para você conhecer a escritora que eu tenho aqui na mesa hoje, para você conhecer um pouquinho só, né, do trecho aqui desse capítulo, dessas histórias, que eu não posso dar muito spoiler, mas para conhecer também audiovisual aqui, né? Comigo hoje, eu trago a escritora do Histórias Memoráveis, volume 4. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. E esta capa que está linda, ficou linda essa capa. Eu já mostrei para a escritora aqui, eu faço assim, gente, nos bastidores eu mostro e falo, me devolve que esse aqui é o meu, porque tá muito lindo. E assim, é uma história de vida de cada escritor que você precisa adquirir o seu e depois a gente vai passar tudo, qual é a forma que você pode adquirir. O capítulo dela é o 27. Afinal, quantas vidas vivemos em uma só? Então já dá para você ficar curioso aí do que ela falou, né? E eu tô hoje aqui recebendo a Wanderleia Balbino de Azevedo. Tudo bom, Wanderleia? Como é que Tudo, você está? tudo bem, muito bem, graças a Deus. Um prazer imenso, né? Estar aqui, Tá podendo aqui. falar da minha história, compartilhar um pouquinho do que eu Ótimo. vivi e o que eu escrevi nesse livro. Com certeza. E eu quero te perguntar muita coisa, viu? Posso perguntar? Pode perguntar, eu amo falar. Que bom que a gente quer trazer, assim, muito da história de vocês aqui, para que essas pessoas se identifiquem e também sejam impactadas, né, com a nossa história de vida, com a tua em especial aí hoje. Com certeza, acho que cada um tem uma história, principalmente aqui, dentro desse livro. Cada um tem um pouquinho da sua história para compartilhar e para contribuir, né? Sim. Com os leitores. Ah, e outra coisa, a gente tá falando aqui, que tem muita história e tudo mais, que vocês acabam se conhecendo, né, depois, nos escritores, mas você tinha esse desejo já de escrever, ou não, surgiu depois, com tempo de profissão, ou não? Isso, assim, no momento que eu fui convidada, né, para fazer parte desse grandioso livro, eu, na minha memória, assim, eu falei, não, acho que não tinha, assim, essa expectativa Não de tinha escrever. esse Mas no sonho. momento que fui convidada, eu me senti tentada, assim, a falar. E foi, assim, muito gratificante para mim ter recebido esse convite para poder mostrar para os leitores um pouquinho da minha história e poder contribuir com cada um deles. Porque, assim, igual está no meu livro aí, meu título aí, parece que foram várias vidas que eu vivi em uma só. Exato. E o que você pensou na hora de escrever? Porque é muita história, né? A gente tava falando aqui nos bastidores. Porque é muita vida para poucas páginas, né? Não, com certeza. Assim, no momento que eu me desafiei, porque para mim assim foi um desafio. Como eu nunca me vi escrevendo, falando, usar a minha vida, o meu exemplo, eu já fazia isso no cotidiano, para ajudar mesmo as pessoas. E assim, eu gostava sempre de usar a minha história, a minha vida, porque quando você vai dar uma informação para o outro, você não pode usar a história de outra pessoa, você tem que usar a sua própria. Então, para ajudar, como eu já tinha passado por aquele caminho, eu sempre usei a minha história para poder ajudar as pessoas. E no momento que eu fui convidada para escrever, eu falei, caramba, eu posso escrever. E aí, porque a gente, pessoa, a gente é limitado para falar com cada um das pessoas. Fica meio complicado de você ajudar todo mundo. Mas no momento que você escreve a sua história,
você deixa ali um legado, você deixa ali registrado. E cada pessoa do mundo inteiro, agora, eu assim, me fiquei muito gratificante, assim, muito emocionada, foi por conta disso que eu pude ajudar. Eu pensei, eu posso ajudar muito mais pessoas. Quantas Escrevendo. pessoas não vão conhecer a tua história sendo impactadas com E tudo conectar, isso, né? porque é o que acontece no cotidiano, é o que acontece no dia a dia das pessoas. E muitas das vezes a pessoa não tem alguém para poder estar instruindo, não tem alguém para poder estar desabafando. E no momento que ela lê a história de alguém, a superação de alguém, o que ela passou, ela conecta e fala, caramba, eu estou vivendo a mesma coisa. E eu vou fazer dessa forma que eu acredito que vai dar certo. E aí a pessoa dá uma avivada. Sim, e ela é um incentivo na realidade. Isso. E muitas vezes elas nem precisam passar por algo que você já passou ali. O caminho já O foi caminho já foi trilhado, trilhado. já foi assim superado e ter alguém para direcionar, né? Porque o barco é assim, né? Se não tiver um condutor lá no leme, qualquer caminho serve, se a pessoa não souber o caminho que ela quer seguir. Agora, no momento que ela é instruída, que ela sabe qual caminho que ela quer trilhar, não, eu quero esse resultado. Quando eu sei qual o resultado que eu quero ter, e tem alguém que passou por esse caminho e teve esse resultado, aí fala assim, não, é simples, eu vou seguir esse caminho, porque se deu certo para ela, provavelmente vai dar certo para mim também. Eu não preciso ficar procurando. Então, assim, essa história, assim, para mim é muito gratificante por conta disso, porque foi superação em cima de superação, a minha vida inteira. Ótimo. E o que você pode trazer pra gente? Porque eu falo que pode, porque senão a gente dá um spoiler grande e acaba trazendo tudo, né? Mas o que você acha que tem de importante, que é legal a gente falar para quem está assistindo a gente, da tua história que marcou para você e que quando você foi escrever, você pensou, não pode ficar de fora, né? Esse trecho da minha vida, essa parte da minha história aqui no livro. Quando eu fui escrever, como a minha história é muito, né, é grande, eu passei já por muitas vidas em uma só, igual eu, né, tá no meu capítulo. Eu tive que resumir muitas coisas, mas eu tentei colocar cada pessoa que foi importante para a minha trajetória, para o meu sucesso. Uma das pessoas, então, a minha fonte de inspiração foram várias, mas uma delas foi minha mãe, que minha mãe, assim, ela não está mais entre nós, né? Mas é um fator, assim, que eu até comento um pouco aí da minha história. E de superação. Minha mãe, eu sempre nasci numa família muito humilde, né? Então, minha mãe, mas ela tinha uma mentalidade, assim, uma força, uma fé muito grande. Então, ela me inspirou demais, porque ela, desde eu pequena, eu lembro dela, dos ensinamentos dela. E eu trouxe isso para a minha vida adulta. Então, ajudou muito na minha vida. Então, ela é uma das minhas inspirações. Fora minha mãe, tem as pessoas que convivi, né, ao longo dessa minha vida, que também me ajudou a trilhar esse caminho, que me ajudou a superar cada um deles e que me deu força. Por isso, eu acho tão importante eu compartilhar, porque pode ajudar também essas pessoas nesse meu livro. Meus filhos, né, minha força, eu tenho 3 filhos, 2 netos. Já 2 netos! 3 filhos, 2 netos. Assim, são pessoas também que sempre me deram força para poder eu ter esse resultado que eu tenho hoje. Eles na fase de adulto, adolescente, agora na fase de criança, adolescente, agora na fase de adulto. Sempre estiveram comigo, sempre me deram força para que eu pudesse ter esse resultado que eu tenho hoje. Então, agradeço muito. Ótimo. E você acredita que tem esse sentido, como muita gente fala, mas nem todo mundo vivencia, né? Então, por isso que a gente sempre pergunta aqui. Sim. Mas você acredita dessa base da família? Acredito. Porque a gente fala muito, e você vai falar daqui a pouco sobre o seu trabalho, tudo, como advogada, e eu vou também falar aqui, porque eu falei escritora e não falei nem todo o currículo aqui, mas você acredita que tem que ter essa base da família? A família, sim, pra que tudo, né? A família é muito importante. A família, quando eu falo família, é pai, mãe mesmo, são os filhos, é o marido, né? Que a gente precisa estar aqui do lado, tá dando força. Porque tem momentos assim, a vida da gente, ela é de altos e baixos, né? No momento que tem tá embaixo, a família é importante para dar esse impulso novamente. Então, assim, o que mais me impulsionou na minha vida toda foi a família, né? Meus filhos, quando eu estava mais ou menos, eu lembrava deles e eu falava, não, eu tenho que superar. Deus é muito importante na minha vida, que, igual eu disse, minha mãe trouxe essa base, né, de fé,
de confiança, de determinação, de nunca reclamar. Nunca reclamar. Eu falo assim, tudo que aconteceu na minha vida, eu sou grata, porque foi essas vidas, essas dificuldades ou essas etapas um pouco mais difíceis que me trouxe até aqui. Eu sempre dei glória a Deus por tudo. Quando estava bom, quando não estava bom. Quando não estava bom, eu sempre procurava buscar um aprendizado. O porquê que estava acontecendo aquilo. Então, isso me trouxe muita força. Sim. Porque aí você tira o aprendizado para não voltar novamente. Porque eu falo assim, a gente ter um erro, legal, tá tranquilo, errar é humano. Mas permanecer no erro ou cair toda vez no mesmo erro, aí não pode, né? Aí a gente tem que sempre tirar o aprendizado daquela curva mal feita ali, ou aquela curva que não está no caminho assim certo. Mas eu vou te contar uma coisa. Conte. Tem hora que essa curva que a gente acha que está ruim ou que é muito sofrida, ela veio, na realidade, só para te ajustar. Ótimo falar isso. Ela volta, que é assim, você está indo para um caminho que talvez não é aquele. Porque uma coisa é a nossa vontade, outra coisa é Deus falando, digamos assim. Filho, você está indo para um caminho que não é bem esse, não é bem aí que você quer. Aonde você quer chegar, esse caminho não está muito correto. Então, ele dá aquela ajustada. E nessa ajustada vem o desconforto. E quando vem o desconforto, você acha que é ruim, mas não é para o seu bem. E aí você volta para a rota. E aí começa a dar tudo certo. Então, o segredo sempre é nunca desistir. Sempre seguir em frente. É porque você arrumou a tua rota e foi, né? Isso. Não adianta você ficar como você falou. Eu aprendi que na reclamação não vai acontecer nada. Você fica por um tempo. E às vezes até a gente sabe, né? Que a gente tem que respeitar quem tá assistindo a gente, quem tá passando pelo momento. Não, Mas, pelo né? amor de Deus, eu nem entrei nesse mérito, mas eu falo assim, exatamente. é mais como um ajuste mesmo, Sim, assim, mas para poder ajudar a gente a pensar. Mas você tá falando da tua história de vida, que pra Isso. você não adiantava ficar ali reclamando. Não. Né? Uma coisa que minha mãe sempre falou foi, mais gente sabendo do seu problema, ele não vai ser resolvido. Ai, tá vendo? Então, por isso que quando eu falo reclamar, mas é isso. É. Desabafar é óbvio, é maravilhoso. Você poder desabafar com alguém, você ter alguém da sua confiança que você possa desabafar, mas para te deixar mais leve. E num bate-papo com as pessoas, a gente clarifica, oxigena o nosso cérebro. Para quê? Para que a gente possa voltar ao início, porque tem hora que até a gente mesmo esquece. Sim. Qual que era o meu sonho? Qual que era o meu sonho? Onde eu queria chegar? Então, quando você bate o papo com uma pessoa da sua confiança e que essa pessoa também sabe que a vida dessa pessoa esteja mais ou menos alinhada naquilo que você quer, é muito bom. Mas não com um tom de reclamação, mas num desabafo, para oxigenar o cérebro e raciocinar para seguir em frente. Ótimo. E você traz isso para a gente falar também um pouquinho do teu trabalho aí, que deve ser extenso aí, porque você tem uma equipe, né, hoje que você coordena e trabalha com isso. Você também traz um pouquinho disso para toda a equipe? Porque por muitas vezes a gente está ali percebendo que quem está do nosso lado, né, está vivenciando um momento complicado e difícil e às vezes precisa só de ou um ouvido, um ombro ou uma palavra, né? Não, a minha equipe, assim, é maravilhosa. Eu falo assim que eu tenho a melhor equipe do mundo. Mas eles têm total liberdade. Eles têm a liberdade, eles têm a confiança de falar comigo, de tudo que eles passam, algum incentivo que eu posso dar, o que eu posso ajudar. Eu falo assim, quando eu posso ajudar, eu falo. Se eu não pudesse ajudar e não souber da história completa, porque também não adianta você falar algo, um pedacinho da história. Na verdade, para eu opinar ou ajudar, eu tenho que saber da história completa para poder falar o correto. Porque senão, talvez, se eu souber de um pedacinho só, eu vou dar informação que não é aquela que ela está precisando ouvir. E às vezes não vai acrescentar, né? Não acrescenta em nada, né? Sim. Mas lá no meu escritório, a gente tem o hábito de toda segunda-feira a gente reunir, fazer o café da manhã, fazer oração. Legal. Tem aquele bate-papo com toda a equipe. Na semana a gente faz reunião de alinhamento, mas esse alinhamento mesmo é para saber de cada um, como é que tá, como é que não tá. Isso. Então, não só o escritório, mas como a vida também. Porque quando a pessoa está bem, ela consegue, vai fluir melhor o trabalho também, né? E eu preocupo não só com o trabalho, mas com o ser humano mesmo. Ótimo. E agora vamos entrar aí nesse tema que você trata tanto, que eu vou até falar aqui, ó, a Vanderleia, ela reside em Patos, né, Minas? Patos de Minas. Patos de Minas. E com a amada família que ela já fala aqui, que inclusive muita base para ela, trouxe aqui. Então, como ela disse, é mãe de 3 filhos, é avó de 2 netos.
advogada e especialista em direito previdenciário e fundadora de 13 escritórios de advocacia. Ela faz parte da comissão da OAB Minas Gerais, de Direitos dos Animais, e atende todos os estados do Brasil, contando com o apoio de colaboradores para oferecer atendimento e mentoria humanizada, que é o que ela já faz com os clientes de todo o time aí, de todo o grupo. Ela traz aqui uma história de sucesso com grandes desafios. Teve sim que superar a si mesma e provar que é possível mudar a própria vida por meio do autoconhecimento e grandes desejos. E descobriu que ajudar as pessoas a evoluir é o propósito dela. Então, por isso, nesse livro, ela vai compartilhar a trajetória de superação dela. Então, se você quiser, ela vai passar também o contato, o Instagram, né? Para você adquirir o teu exemplar. Você que quer conhecer mais da história dela de superação e tudo que ela tem aqui. Mas também você vai ter no Instagram dela o que ela faz do trabalho dela, né? Que é nessa área da previdência, né? Isso. Como que a gente chama? A área da previdência, é isso? Direito previdenciário. Direito previdenciário. Isso. Já eu falando errado aqui. Direito previdenciário. Direito previdenciário. E isso você já falou para mim que é o que você domina, né? Qual que é a principal dúvida das pessoas quando vai até vocês, ao escritório, até a tua equipe? Na verdade, assim, é o que eu domino e é o que eu amo fazer. Ótimo. Pensa numa pessoa que ama o que faz, sou eu. Ótimo. Assim, esse fator de eu querer ajudar as pessoas foi dentro do direito previdenciário que eu consegui fazer isso. Porque normalmente, e esse atendimento humanizado que eu falo, é porque as pessoas elas chegam até nós sendo, assim, prejudicada no direito dela. Ela já tem uma vida sofrida. E aí você tem que dar um atendimento humanizado. Ouvir, né, a pessoa, a gente tem assim um treinamento, não só eu como a minha equipe, de atender, ouvir mesmo o nosso cliente, ouvir a dor dele e ajudar ele nessa dor que ele tem. E no direito previdenciário, muitas pessoas têm o direito, porém a Previdência Social nega o benefício. Então, assim, as dúvidas são muitas no previdenciário, porque o leque é muito grande. Sim. Mas uma assim, das coisas que vem acontecendo muito é o INSS chamar para o tal de pente fino, que é para dar alta para as pessoas que estão de auxílio-doença, e elas ainda estão incapazes. Só que, assim, eles chamam, não avalia bem a situação e dão alta. Aí a pessoa não pode voltar para o mercado de trabalho, e aí fica naquele limbo, não consegue trabalhar e nem consegue o benefício. Aí fica sem o dinheiro ali, digamos assim. Aí a gente pode ajudar na forma de entrando judicialmente, vai passar pelo perito, e aí o perito do fórum, né, juridicamente, eles são mais atenciosos. E aí onde a gente consegue restabelecer. Então é comum as pessoas procurarem com essa dificuldade ali, né? No benefício. Esse objetivo no benefício, porque primeiro que sozinho não tem como você fazer isso, né? Tem que ter o advogado. Mas também a gente sabe que nem todos conseguem ter as estratégias certas, porque tem tudo isso, né? Isso. O advogado ele tem que ter a estratégia certa para poder conduzir dentro ele, do direito previdenciário, mesmo eu antes de ser advogada, eu já atuava. Então, assim, porque no INSS a gente consegue atuar. Então, assim, tem mais de 25 anos que eu trabalho com direito previdenciário. Então, eu sei todas as etapas. Então, assim, eu posso ajudar bem. Eu até brinco, eu falo assim, gente, eu não sei os outros profissionais, mas assim, chegou em mim aquela demanda, eu procuro assim, meu cérebro, o cliente está falando, eu estou pensando em 1000 possibilidades de poder ajudar essa pessoa. Não só esse auxílio-doença, mas o LOAS também vem, que é o BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada, também vem dando muito problema dentro da Previdência Social. Tem muita gente aí que não mantém o cadastro no CadÚnico atualizado, acaba que eles cortam, vira uma confusão. Então, assim, dessa forma eu consigo ajudar muita gente mesmo. O LOAS, ele é o quê? Para a gente explicar para as pessoas. Porque a gente está falando, claro, tem muita gente que já sabe, mas tem alguns que também não sabem. Ele é um benefício. Isso, é um benefício assistencial que o governo dá, onde não tem 13º e a pessoa tem que ter na casa lá 1/4 do salário mínimo. Tá. É bem baixo. É quase que a pessoa tem que estar quase na miséria para poder conseguir. Entendi. Mas, assim, a gente tem outros meios judicializando essa ação, porque é 1/4 do salário mínimo? Mas tem hora que a gente tem que avaliar todo o contexto. Né? Aí vem a despesa, tem todo um trâmite lá para a gente poder ajudar. E quando chega até nós, a gente ajuda mesmo. Mas não é só isso, não. É aposentadoria. Aposentadoria deve ter bastante problema, bastante questão. Muito, com essa lei nova que 2019 que veio, prejudicou muita gente.
Tem a aposentadoria especial, que muita gente pensa que já acabou e não acabou. Então, assim, é um leque assim, muito grande. Se a gente for falar aqui, realmente, do direito previdenciário, a gente precisaria aqui bem umas 2 horas aqui para falar, para poder falar de todos os benefícios que muita gente não está sabendo, mas mudou, mas não mudou tanto assim, para prejudicar tanto. Só que só os advogados especialistas que tá sabendo disso. Ah, porque senão a pessoa não adianta ela saber e não saber como agir para ter esses benefícios, né? E tem que ter saber de tudo para poder ajudar, sabe? Igual eu tava lá no cabeleireiro, tinha lá, não sei se nem você pode falar aqui, não, mas eu tava no cabeleireiro, não vamos dar nome, né? Não vamos dar nome. Não vamos dar nome. Mas eu tava no cabeleireiro, tinha uma senhora lá que, infelizmente, ela não está sendo bem assessorada. Olha. Não tá. E aí, eu falei... porque essa é a diferença do que você falou, que é você trabalhar e ser profissional e você amar o que faz, porque você já falou que ama o que faz. E aí é onde você tem a empatia também, porque você sabe que são pessoas que têm, você vê, a gente tá falando de benefícios de pessoas que têm uma baixa renda. Isso. E ela, imagine, sozinha... Eu tenho um trabalho social muito forte nisso. Sem uma assessoria. Sem assessoria, boa. Isso mesmo. E qual que é esse trabalho que você faz? Esse trabalho social que eu falo é assim, ajudar essas pessoas. Que eu ajudo elas, porque tem muita gente que não busca o direito por conta do direito delas, muitas das vezes, porque fala assim, eu vou procurar o advogado vai cobrar muito caro. Né? E na verdade, o nosso trabalho lá é diferenciado. As pessoas não precisam ficar com medo. Pode chegar e a gente eu uso isso para ajudar mesmo as pessoas. Que ótimo. A gente muitas das vezes cobra somente quando coloca mesmo o dinheiro na mão do cliente. E aí sim é uma forma de eu estar ajudando essas pessoas. Então vamos deixar isso claro, porque isso é bom falar, né? Porque as pessoas acham que eu vou entrar com um advogado e vou gastar fortunas. Isso. E muitas dessas pessoas já estão em busca de benefícios, elas já não têm condições. Como que eu vou cobrar antecipado, né? Não tem como. Isso é uma forma de eu estar ajudando essas pessoas. Então, por isso que eu amo o que eu faço. Onde eu tiver. Onde eu tiver, as pessoas quiserem me perguntar, eu sempre dou atenção. Eu sempre ouço elas e encaminho. Porque, igual eu falei, ela está sendo lesada no direito dela e ela tem que ser bem assessorada. Porque, senão, eu falo assim, eu brinco sempre, se você não procurar um médico especialista naquela área, você pode perder a vida. Se você não procurar um advogado especialista naquilo que você está precisando, você perde o direito. Olha só que importante. É muito importante. Já põe no corte, hein, José? É muito importante. Já coloca aqui no corte esse trecho aí para ela colocar depois no Reels dela. Então, eu já esqueci como falo, porque a gente teve umas questões aqui no bastidores que a gente não vai falar o que é, mas às vezes eu esqueço as frases. Mas você vai lembrar dessa do direito? Eu achei muito legal. Não, você procura o médico, né? Eu levo já. Eu falo assim, se você precisa de um oftalmologista, você não procurar um ortopedista. E o advogado, assim, ele não precisa saber de tudo. Realmente, o advogado não tem como saber de tudo. Por isso que o meu escritório hoje, ele tem departamentos. O advogado que faz o previdenciário não vai fazer o trabalhista. Por quê? Porque ele tem que ficar especialista no previdenciário. O advogado que faz trabalhista só faz trabalhista, porque tem que saber tudo do direito do trabalho. E assim sucessivamente. É uma forma que a gente não perde o direito das pessoas. A gente não pode brincar com o direito. Porque uma vez julgado, nem assim, eu falo assim, nem se Deus descer do céu não vai conseguir fazer ali a mudança. Por quê? Porque as leis falam que coisa julgada não se julga 2 vezes, não vai julgar. Então, assim, é muito importante. Então, por isso que eu tenho um amor mesmo pelo direito. Ótimo. É muito lindo. E dá para ver no teu semblante, nos teus olhos. Não, eu falo, o direito não socorre a quem dorme. É outra frase minha, que eu falo sempre. O direito não socorre a quem dorme, então tem que buscar. Porque senão perde. Tem prazos. O advogado tá ali, a pessoa tem direito, mas ela tem um prazo para poder pedir. E se ela não pedir no prazo, ela vai perder esse direito também. Tem, assim, várias anuâncias, assim, que as pessoas têm que buscar o direito para não perder. Para não perder mesmo. Ótimo. Eu gostaria muito, muito mesmo de ficar aqui com você por muito mais tempo, mas eu falo que esse podcast aqui, ele é na medida certa, que é para vocês depois irem lá conhecer, adquirir o livro, conhecer mais de perto no Instagram os escritores. Então, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria que, se você lembrar de algo que de repente a gente deixou passar, que a gente tem que falar, a gente falou muito do teu trabalho e da tua história aqui, mas eu queria que você deixasse não só um recado final para as pessoas, a sua mídia, né, que a gente tem aqui, que eu também tenho aqui, o seu Instagram. E se eu esqueci de algo que você acha importante a gente falar. Então, eu vou deixar com você. Tá. Não, o que eu acho, assim, bem importante nesse capítulo que eu venho
vou falar só um pouquinho do Sim, capítulo, assim, pode só falar sim. para poder finalizar mesmo. É as pessoas acreditarem que mesmo quando está difícil, é igual eu já falei, mesmo quando está difícil, continue, só continue. Procure, em cada ato da sua história, se for bom ou se for ruim, um significado. Porque quando você descobre o significado, o porquê daquilo está acontecendo, ou tira algum proveito daquilo, você vai continuar ajustando sua rota para que você chegue ao seu destino correto. Porque se Sim. a rota não estiver ajustada, você vai chegar em algum lugar que você não queira estar, né? E assim, a força de todos nós está dentro de nós. Procure lá que você vai encontrar. Procure a força dentro de você. Sim. E essa força está aí. Ela vai Busca chegar. Deus, que Deus vai iluminar. E você vai conseguir seguir em frente. E vai chegar. Só não vence as pessoas que desistem. Sim. Se você não desistir no seu propósito, tiver certeza que aquilo é muito importante para você estar lá, só seguir em frente, ajusta as rotas que vai dar certo. Eu vou falar, a minha frase do livro, no caso, né? Sim, eu já tô com ela aqui no final. Vamos lá pra ela. Vamos Essa aqui? É, Vamos ver se é essa mesmo que você ia falar? isso mesmo. Então fechou. Porque assim, a cada passo que você dá em direção ao seu sonho, Isso. você deixa para trás um medo que te impede de voar. Ótimo. Essa frase, assim, é uma frase que vem comigo, assim, a vida inteira. Primeiro é Deus, Ótimo. e depois a minha vida aqui. Eu agradeço todos os dias, a cada oportunidade que Deus me dá, a cada pessoa que Deus coloca na minha frente para que eu possa ajudar. Então, por isso, eu concluo, assim, que essa história vai ser muito importante, porque as pessoas podem se identificar e ser ajudadas através dessa minha história, que é bem longa. Foi difícil resumir ela aí, mas eu fiz assim, eu dei o meu melhor para quê? Para que ficasse mais claro para todos os leitores, e espero poder ajudar cada um deles com essa minha história para poder ajudá-los a chegar. Chegar no teu chegar propósito no final. seu propósito. Então, falar em propósito é isso. Exatamente. Escrevendo esse livro, eu pude, assim, relembrar. E, assim, foi muito gratificante, emocionante, transformador para mim. Foi por conta disso que eu pude relembrar cada etapa da minha vida e vinha, assim, mais forte dentro de mim a cada escrita que eu fui contando, a cada história que eu fui contando, relembrando que o meu propósito é esse. A minha vida toda foi essa. Foi esse o propósito, mas eu ajudava no individual. Agora eu vou ajudar no coletivo. Porque a gente está falando aqui de uma pessoa que está se posicionando aí e que já é mentora, assim, de seus clientes, já é mentora de sua equipe, já faz esse trabalho Dos todo amigos, dos familiares. amigos, porque quando a gente se posiciona e a gente tem toda a bagagem que você tem e todo aprendizagem, a gente já se posiciona de uma forma diferente, com ferramentas, né? Não é só é um bate-papo, é uma, como a gente fala, é conselho, né? Que as pessoas falam, vou pedir conselho. Não, não é um conselho. Não. Você tem uma vivência e uma experiência para passar para muitos. E aí eu uso sempre a minha vida como base para dar esse suporte, auxílio, né? mesmo, porque conselho não dá. Eu falo para os meus filhos o seguinte, eu falo para eles, eu não vou falar o que vocês querem ouvir. O amiguinho vai falar para você o que você quer ouvir. Sim. Mas a minha responsabilidade aqui, como sua mãe, é falar a verdade, você gosta ou não. E mãe sempre quer o melhor do filho. Então, pode ter certeza que se eu estou dizendo para você, mesmo essa palavra um pouco mais dura, é para o seu melhor, é para o seu bem. E é o que você tem vivenciado também, né? O que a gente vê no livro, olha só, toda essa história aqui, a gente caminhando para o fim, mas é de onde que ela veio, de tudo, porque você fala muito aqui, tem até um passo que você coloca aqui, Iniciamos nosso escritório do zero, sem deixar de lado os processos que já existiam em São Paulo, porque você começou e você teve essa mudança, mudou a rota. Depois você fala das dificuldades, né? Da questão dos filhos, também teve toda, com certeza, a educação dos filhos. Você fala lá do período que você conheceu, né? O pai dos filhos, de ser estudante de direito, que também teve, você coloca aqui, honesto, amoroso, mas que tá ali, sempre te incentivou, mas também de todas as dificuldades que teve. Então, gente, são vários pontos em que a gente vê
não é um retrocesso, Não, é um crescimento. sim. Você vê pontos em que, desde o nascimento que ela fala dali, numa cidade pequena, né, chamada de São João, São do João do Pau-d'Alho. São João do Pau-d'Alho. Pau-d'Alho. Isso, Que interior de São Paulo. que ela fala é tão pequenininha que pouco mais de 2.000 habitantes. Então, imagina, vem de uma cidade pequena, passa por desafios, casamento, filhos, hoje netos. Essa trajetória, com certeza, não teve só momentos bons. Não. Com certeza teve muitos desafios. Por isso que ela fala aqui, quantas vidas que a gente vai viver numa só. Então, qual é o momento que você está da tua vida hoje que esse capítulo não vai impactar você, né? Com Tenho certeza. certeza que muitas vidas vão ser impactadas. Eu acredito que sim. E eu só quero te agradecer porque a gente está encerrando, mas eu te vejo amanhã, né? Porque no dia que a gente está gravando aqui, ó, amanhã tem lançamento do livro. E eu quero te ver amanhã aqui no lançamento do Histórias Memoráveis, volume 4. Esse livro que está surpreendente, gente, porque só você vendo. E eu também quero te convidar para voltar quando quiser. Fica o convite, quero te agradecer em nome da editora Chave Mestra, para que você retorne, conte mais histórias, porque depois do livro vai ter muitas outras histórias para contar. Não, com certeza. Porque o sucesso, ele já é na tua vida, mas vai vir. Depois de ter escrito esse livro, já teve outras coisas, assim, que aconteceu em pouco tempo. Olha só. Para você ver como que é o reconhecimento, né? Você já tem a sua vida. Aqui você só está trazendo para milhares de pessoas, como esse podcast vai também. Então, volte mais vezes, viu? Não, com certeza vai ser um prazer estar aqui. Amei estar aqui. Amei estar aqui, né? Já conhecer. Foi muito bom. Eu também. Muito obrigada pelo convite. E eu quero deixar suas redes sociais. Cadê aqui? Vamos ver. Você vai lembrar de cor? Senão a gente põe aqui, porque eu, às vezes, esqueço a minha, viu? O Instagram? Isso. No caso, é @Vanderlei Advogada. Ótimo, é bem simples. É isso mesmo. Vanderleia Advogada, tá? Pra você. Tá aqui, corre lá, porque lá você vai conseguir conversar, né? Sim, de repente, com lá no certeza. direct, para entender melhor o trabalho que ela realiza como advogada e toda a equipe dela, ou, de repente, para você adquirir o livro também, que vai estar aqui, na descrição do nosso canal do YouTube da editora, vai estar aqui também na descrição o contato dela. Maravilha. E muito obrigada, viu? Obrigada. E agora eu vou me despedir aqui junto com ela de você e agradecer você também que esteve com a gente até agora, assistiu com a gente, acompanhou, chorou, riu, porque é assim, aqui a gente faz tudo de uma vez só, porque são histórias lindas e reais, então é isso que a gente traz aqui para vocês. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.